eu li, quando eu comprei, e hoje de novo, eu tenho um prazer enorme de poder estar com você. Boa tarde. Boa tarde, Nelly. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a Maris por essa oportunidade. Eu lancei o livro em 2023. A gente estava conversando esses dias e eu falei para a Maris, eu nunca fui entrevistada, já fiz 2 entrevistas, mas nunca fui entrevistada. Aí ela, com muito carinho, me fez o convite para hoje, fiquei muito feliz. E também quero aproveitar e dar os parabéns para a Casa do Poeta no dia do seu aniversário. Bem, vamos começar pelo começo. Como você se descobriu poeta? Então, a poesia, ela surgiu na minha vida desde pequena, né? Quando eu era adolescente, eu gostava de escrever. Comecei a escrever meus primeiros versinhos em caderno, na escola, naqueles caderninhos que todo adolescente tem, começa escrevendo. E assim, ainda não sabia que era uma poeta, né? Mas eu gostava de colocar ali no caderninho todos os meus anseios, meus questionamentos, minhas dúvidas. Eu gostava disso, né? Então, acho que eu me descobri poeta já pequena. Eu já escrevia meus primeiros versos. Eu ia começar lendo um poema, que eu gostei muito do final dele, mas vou pedir que você leia para a gente. Pode ser? Eu declamo. O Porto Seguro. Eu declarar ele? Sim, por favor. Aí embaixo. Nada como a própria autora, né? Na interpretação daquilo que ela escreveu. Este poema se chama Porto Seguro. Ele escolheu para ela declamar, disse que gostou muito. Ele diz assim: tornei-me um barco ancorado, que vivia sob o sol e a chuva, com tempestade acostumado. Certa vez se aproximou um marinheiro e decidiu se aventurar pelas águas. Antes disso, me levou ao estaleiro para dar algumas ajustadas. Após desatracar-me do porto, para enfim fazer nossa jornada, ao sentir-me que estava solto, temia seguir, mas ele encorajava. Vamos, barco, siga em frente comigo. Não desanimes, foi para navegar que fostes por mim construído. O cais não é sua morada, mas o mar. Que lindo, né? O cais não é sua morada, Bem, vendo os teus poemas, eu percebo o seguinte: você tem alguns que se inspiram assim na natureza, mas a maioria brota de sentimentos. Gostaria que você explicasse assim, essa inspiração, que você tem alguma epifania, como é que brota essa sua inspiração? Então, eu gosto muito de escrever sobre o dia a dia. Eu me considero uma poeta do dia a dia. Gosto de escrever o dia a dia, porque, assim, as minhas melhores poesias são as poesias líricas que falam dos sentimentos, né? Na ocasião em que eu escrevi o livro, na verdade, eu reuni vários poemas que eu já escrevia desde a adolescência. Na adolescência, eu comecei a escrever, como eu disse, num caderninho. Depois eu perdi esse caderno e aí eu fiquei um tempo sem escrever. E quando voltei a escrever, depois de um concurso que eu participei de poesias, ganhei em terceiro lugar num ano e em segundo lugar no outro ano com o mesmo concurso. Isso me motivou, eu fiquei muito motivada a voltar a escrever poemas. E aí eu lembrei de alguns que eu já tinha escrito no caderno, que eu tinha perdido, e fui juntando palavrinhas por palavrinhas,
fui refazendo os meus poemas e juntei tudo isso e comecei a escrever nas redes sociais. E juntei todas essas poesias das redes sociais para o livro. Eu fiz questão de fazer um livro com as minhas primeiras poesias. Esse livro, então, ele teve essa inspiração, né? De toda uma vida escrevendo, toda uma vida, porque eu voltei a escrever essa fase do concurso. Quando eu fiz o concurso, eu já era adulta, já tinha meus filhos, adolescentes na época, então já tinha passado um tempo sem escrever. Então eu voltei a escrever por conta do concurso, por ter tido essa motivação, e esse concurso me abriu portas e abriu novamente vontade, o desejo de começar a escrever. Foi onde eu voltei a esse mundo da poesia. Sim, e você tem sido muito premiada, né? No ano passado foi uma glória, né? Uma das mais premiadas que a gente viu. Mas me fala uma coisa, como é que nasce? Você sente uma fazenda? Como foi? Olha, ele é muito natural, né? A minha inspiração é muito de observação do mundo, né? Uma vez eu ouvi essa frase, agora não me recordo de qual poeta que fala que nós precisamos ler o mundo, né? E ler o mundo é isso, é você observar e passar isso, né, para o papel, com a caneta e papel, passar isso, esse sentimento. Então, assim, para mim é muito natural, eu escrevo muito naturalmente. Na verdade, de uns anos para cá, depois que eu voltei a escrever poemas, eu conheci a Casa do Poeta. Na Casa do Poeta eu tive essa grande oportunidade de crescimento, com a convivência de muitos de vocês, né, com muitos de vocês, que são grandes escritores, grandes autores, grandes poetas. Essa convivência me trouxe muita experiência, né, de começar a escrever com um pouco mais de conteúdo, com um pouco mais de cuidado com a língua portuguesa, com a gramática, né? Isso eu ganhei de presente aqui na Casa do Poeta e também na UEI, onde, graças a Deus, também eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer parte, inclusive, da diretoria. Então, eu sou muito grata a Maris, a Casa do Poeta, a todos vocês, escritores, grandes escritores, que traz esse presente de inspiração mesmo para poder escrever. As primeiras pessoas que eu vi aqui nesse palco declamando, Seu Viriato, Elisa, a própria Nelly, a Heloísa, a Alcione, sabe, assim, sem falar muitos nomes, senão vou ter que falar de todo mundo, mas as primeiras pessoas que eu vi nesse as primeiras vezes que eu pisei aqui na Casa do Poeta, que eu vi essas pessoas declamando as coisas tão bonitas, né, falando sobre a vida, sentimentos que me tocavam também, né, palavras, né, poesias que me tocavam. Foi muito enriquecedor para mim. Muito bem. Você disse da UEI, né? Então, além de escrever, eu sei que você participa de outros grupos, várias atividades, você coordena tanta coisa. Que tal alguma coisa a mais na literatura que você faz? Então, atualmente, eu tenho participado muito com as trovas, nos grupos de trovas, né? Também foi um grande incentivo que eu tive em fazer trovas, que foi aqui através dos grupos da Casa do Poeta, através do grupo da UEI. E o ano passado eu fui empossada como acadêmica na Academia de Letras do Portal do Poeta. Academia de Letras do Portal do Poeta Brasileiro, que é grande. Academia Nacional. E lá
eu conheci também uma escritora, uma grande escritora, que ela se chama Liz Rabelo, né? E ela me inseriu nesse mundo da trova também, dentro dos grupos de trovas lá do portal, do pessoal que faz as trovas, né? E atualmente eu tenho me debruçado bastante sobre trovas. Uma dessas premiações que a Nelly citou foi na trova, né? Foi em Jogos Corais. Esse ano eu tive a grata satisfação de ter sido premiada em primeiro lugar nos Jogos Corais de Taubaté. E também tive uma menção honrosa em Nova Friburgo, que é a terra das trovas, né? Assim, a capital das trovas. Então, Capital nacional das trovas. eu fiquei muito feliz mesmo, de ver se tivesse a menção honrosa, que foi classificação, mas foi uma menção honrosa, eu fiquei muito feliz. Eu ia perguntar sobre as trovas, né? Como é que despertou seu gosto pelas trovas, mas você já contou, tudo está ótimo, meu. Muito bacana. Fala um pouquinho da sua experiência sobre o programa Poema e Arte, como você sentiu ao assumir a coordenação desse programa maravilhoso, que durante a pandemia fez um sucesso muito grande, tirou a gente daquele marasmo, daquela coisa do ligado dentro de casa, e a gente se renovou, né, com esse programa que o Carlos Borges organizou, incentivou muito a gente. E aí que se foi que você assumiu a coordenação. Como é que foi isso? Interessante, né? Porque quando nós estamos no meio onde a gente gosta, fazendo o que a gente gosta, tudo vem ao nosso encontro, né? Tudo vem ao nosso encontro. Então, uma coisa puxou a outra. Fui para a casa do poeta, fui para a casa da UEI, e na UEI, na ocasião da pandemia, nós todos que participamos da UEI tivemos a oportunidade de ter o convívio com o Poema e Arte, que é um programa do YouTube, né, na página do YouTube. E assim, foi de grande importância participar do programa Poema e Arte. E através do Poema e Arte também conheci poetas de vários lugares do Brasil, porque ele reunia todos os poetas de vários lugares, né? Do Rio, de Minas, Paraná, São Paulo. Era muito bom. Ainda porque eu ainda estou fazendo, né, as edições do programa em menos quantidade, porque eu não tenho condições de fazer Muita coisa. Mas assim, foi muito gratificante. Foi também uma porta de projeção do meu trabalho, fazer parte do Poema e Arte. E eu pretendo, né, continuar. Vamos ver se dá certo. Vai lá, se Deus quiser. Escuta, e você pretende lançar outro livro? Já está mais ou menos aí organizado? Sim, eu já estou escrevendo, ele já estou fazendo, né? Não é fácil, né? Todos nós aqui sabemos que não é fácil, precisa de ter recurso, né? Tempo para disposição. Então, assim, eu já comecei a escrever sobre trovas, é um livro de trovas que eu vou lançar o próximo. Ele já está mais ou menos com umas 60 páginas já de escrito. E vai ser um projeto bem bacana. Eu tive uma ideia bem legal do que eu vou fazer. Não é só trovas, né? Vai ser um livro sobre trovas, mas vai ter algo mais aí que vai ser bem bacana. Eu estou bem ansiosa e espero lançar esse ano ainda. Eu queria lançar antes da Feira do Livro, mas não sei se eu consegui. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu gostaria que você mostrasse rapidamente os outros livros que você tem. Sim, aqui eu trouxe, né, como eu disse, né, exatamente por ter essa oportunidade de participar dos grupos, de estar sempre inserida, né, no meio tão que eu nem imaginava, né, assim,
Dos meus melhores sonhos, eu não imaginava estar onde eu hoje consegui estar. Eu participei de várias antologias, né? Participo atualmente dessa coletânea que chama Traços e Trovas, que é da coordenação da Vânia Figueiredo, que é uma trovadora. Ela tem 92 anos. Ela faz trova, ela faz os desenhos, muito bacana. E ela reuniu vários trovadores de vários locais do estado de São Paulo. E eu faço parte dessa coletânea. Faço parte da coletânea, a primeira coletânea que eu faço parte da UEI, né, que foi na época da pandemia também, né, nós lançamos, quando a UEI completou 20 anos. Também faço parte de uma coletânea que se chama Poesias e Cartas. Aliás, tenho também uma página, uma revista do mesmo nome, Poesias e Cartas, que é organizada pelo Johnny Ribeiro, que é um poeta aqui de Ribeirão Preto. E os livros, essas coletâneas de poesias e cartas foram editadas pela editora Parley. E tenho a antologia 1 e 2. A 2 saiu recentemente. Também do aniversário de Ribeirão Preto, das duas versões, que fez o aniversário. Foi pelo Instituto do Livro, né, que nós participamos, a maioria de nós aqui também participou, e da academia que eu participo, na antologia do ano passado, na ocasião em que eu fui empossada na Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro. Essa academia também foi um grande presente que eu ganhei. Através, eu posso dizer também que foi do Poema e Arte, porque lá eu conheci no Poema e Arte eu conheci várias pessoas e uma delas é a presidente atual, a vice-presidente atual da academia que eu faço parte, e ela me convidou ano passado. Então, é um crescimento muito rápido, mas assim, graças a Deus, com muito trabalho também, né, dele, que a gente não faz sucesso à toa, né? Assim, a gente não faz sucesso trabalhando, né? Eu acho, a maioria de nós, pelo menos, né? Eu ia fazer mais uma pergunta, mas assim, elegante, ia falar assim, com uma paixão, né? A louca, tudo que você se apaixona pela escrita, né? Com certeza. Gostei bastante de acrescentar alguma coisa. Parabéns, viu? Pelo seu sucesso. Eu gostaria de falar. Ela tem uma coluna também no jornal online, né? Que eu estive lendo ontem, como chama? A Poesias e Cartas. Poesias e Cartas, uma oportunidade. De início, Poesias e Cartas. Inclusive, essa semana ela falou da Casa do Poeta. Toda essa divulgação, todo esse trabalho, todo esse crescimento, assim, da nossa parte, a gente sente muito orgulho de tudo que você tem conquistado, os concursos, porque ela participa de concursos. A gente não fica sabendo, mas ela ganhou vários concursos, ela não fala, né? Mas a gente sente um orgulho de ver tudo isso. E eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para a Rita. Eu queria convidar a Rita para pegar uns pontos para você, nós vamos homenagear em nome de todos nós, por favor, da casa. Muito obrigada, Rita. E eu acho que assim, a gente vai vendo todo esse crescimento, como você mesma disse, né? A gente sente muito orgulho, muito mesmo, viu? Eu acho que é muito importante